Fala pessoal, boa noite pessoal. Canal Colina Raiz Vascão joga. Canal Colina Raiz, vídeo pra você. Vitória maravilhosa em cima do Grêmio, pessoal. Uma vitória maiúscula do Vasco, né? O Grêmio tá brigando lá em cima na tabela. E estamos veguetizados essa noite, gente. O cara entrou no segundo tempo, o Veguete entrou no segundo tempo, resolveu o jogo pra gente. Primeira bola que ele pegou, já colocou o goleiro do Grêmio lá pra trabalhar, entendeu? O cara fez uma defesa milagrosa, colocou pra escanteio. E na sua segunda oportunidade ele não perdoou, né? Pegou, colocou na rede. Gente, uma vitória do Vasco assim, que fazia muito tempo que a gente não viu o Vasco jogando futebol da forma que jogou, né? Muito tempo mesmo, eu nem quero me recordar disso, assim, quanto tempo faz, porque eu acho que a gente tem que virar essa página, né? A gente tem que virar a chave, né? E decretar um novo tempo, né, pro Vasco da Gama, né? Uma vitória muito boa. O Vasco teve alguns destaques individuais aí, o Paulinho jogou muito no segundo tempo, cara. No primeiro tempo, não. No primeiro tempo ele fez aquele feijão com arroz lá, tal. Recebi até críticas aí de amigos e tal, falando que o cara não estava bem no jogo. Mas no segundo tempo o cara acordou. Deu um plim nele lá e ó. Começou a infiltrar pelo meio, entendeu? Abrindo o jogo pelas pontas também. Ele abria e ia pelo meio, entendeu? Sempre dando uma alternativa de jogo pro Vasco. Acertando os passes. O Paulinho foi o cérebro do meio do campo do Vasco. Ele fez o papel de um jogador que o Vasco está precisando nesse momento, que é o de 10, o camisa 10 do Vasco, que consegue municiar esse ataque do Vasco, né? Com mais facilidade, infiltrando pelo meio das zagas adversárias, né? Então, assim, o Paulinho fez esse papel hoje de forma espetacular, fez muito bem, né? E a gente tá com esse problema de conseguir esse meio aí. O Vieto parece que recusou a proposta do Vasco, né? O Ramon Dias falou que ele recusou realmente a proposta do Vasco e parece que não vem mesmo, né? Então, assim, a gente tem que se virar aí de alguma forma no mercado para ver se consegue pegar esse jogador, né? O 10, né? Que vai solucionar o problema da meiuca do Vasco da Gama, né? Então, assim, gente, o Vasco foi muito bem. Marcamos o primeiro gol em São Januário. Depois de porrada de rodada aí. Quase 19 rodadas, né? 18 rodadas, se eu não me engano. Enfim. Absurdo. É uma coisa tão absurda de se falar, né? Mas a gente tem que virar essa chave, gente. Vamos olhar pra frente, tá? Jogo a jogo. Então eu vou falar um pouquinho das atuações individuais, né, de cada jogador do Vasco, né? Gostei muito hoje do Léo Jardim, né? O Léo Jardim foi muito bem na partida, Léo Jardim garantiu o resultado pra gente também no segundo tempo. Fez defesas ali, naquele chute lá no final do Soares, uma defesa difícil, a bola veio quicando, veio difícil pra ele, e ele foi lá e deu conta do recado. No primeiro tempo já tinha feito uma excelente defesa, entendeu? Então, assim, tirando aqueles pontos fracos que a gente já conhece, que eu não vou mais falar, tá? Mas são os zagueiros do Vasco ali, aqueles dois zagueiros que a gente já conhece. Mesmo assim, jogaram com raça, né? Tentaram acrescentar alguma coisa, mas mesmo assim a gente conhece a deficiência desses jogadores. E o Vasco precisa de um novo zagueiro ali pela direita, urgente. Se o Ramon Dias acha que o Campazzo não pode fazer essa função, na verdade eu acho que o Campazzo jogava mais pela esquerda, né, gente? Porque muita gente não sabe dessa informação, mas parece que o Campazzo ele jogava mais pela esquerda lá no Tucumã, né? Então, assim, se ele fica meio perdidão ali na direita, tal, tem que falar com o jogador, né? O Ramon Dias com certeza deve estar fazendo isso e por isso deve ter feito opções pelo Miranda e pelo Bambu, né? Então, assim, a gente está com esse problema para resolver, né? Um 10 e um zagueiro pela direita ali. Eu espero que a diretoria do Vasco, da Vasco SAF, corra atrás desse jogador, né? Ramon Dias deve ter alguns nomes aí na cachola, né? Na sequência, né? Então, assim, acho que vai sair esse jogador aí na zaga do lado direito do Vasco, tá?
Gente, Medel espetacular hoje. Pô, ele deu uma recuada no Medel, entendeu? O Medel jogou como zagueiro hoje. Jogou muito bem. É incrível. O Medel, porque o Medel é o seguinte, ele não vinha bem, vinha meio perdido ali no volante, ali na meiuca. Mas deu uma recuada no Medel. O Medel foi outro jogador hoje. Provando que ele pode sim jogar como zagueiro no Vasco, né? Como um terceiro zagueiro ali, protegendo a zaga ali na frente, né? Então, assim, Medel, melhor partida dele no Vasco disparado, né, gente? Então, nessas 3 partidas aí dele, hoje foi a melhor, né? Então, vamos ver como é que o Ramon Dias vai armar esse time nas próximas partidas, né? Se ele vai querer repetir a escalação, enfim. Lucas Piton bambiou hoje, também não vi tanta coisa assim positiva no Lucas Piton hoje. Tá? O Zé Gabriel não comprometeu, um jogador que tem limitações, né, no passe, mas o Ramon Dias optou por ele. Ele é um jogador que ele tem uma característica um pouco mais defensiva, né? O Ramon Dias sabe do potencial do Grêmio, né? Potencial ofensivo do Grêmio, e ele optou pelo Zé Gabriel também protegendo a zaga ali, já que a gente não ia contar muito com o Robson. Ele jogou mais pela direita ali como se fosse um ala, né? E aí ele recuou o Medel e plantou o Zé Gabriel ali na frente da zaga, tá? Então, assim, não comprometeu. Pra mim, Zé Gabriel não comprometeu, tá? E o Paulinho, meu amigo, já falei aqui, foi sensacional, muito bem, jogou de meia no segundo tempo, armou, criou as jogadas mais perigosas do Vasco, né? Pô, espetacular, Paulinho. O Marlon Gomes entrou no final, é um jogador que tem qualidade, é um garoto, né? Ainda tá subindo aí, já é uma realidade do profissional, né? Então, assim, a gente já conhece o potencial dele. Gosto dessa entrada do Eric Marcos, jogador veloz, conseguiu também criar algumas oportunidades lá pela direita, né? Figueiredo entrou muito no fim, né? Pra mim não teve nota. E ele, o cara do jogo, Veguete, entrou, mostrou que veio em 2 lances e resolveu a partida. Gente, a gente precisa de um jogador assim, gente. Quanto tempo que o Vasco tava precisando de um jogador assim, artilheiro, entendeu? Que chama a responsabilidade pra ele, ó, bota aqui em mim que eu vou fazer o gol. E ele, como ele vinha muito bem já no Belgrano, artilheiro do campeonato argentino, fazendo gols toda hora, entendeu? 13 gols nessa temporada. Então, assim, ele não sentiu nada. Chegou em São Januário lá e, ó, caixa, entendeu? Gostei demais do Vasco, tá? Gostei demais da postura do time no segundo tempo. Ramon Dias deve ter dado uma sacudida na equipe, né? Que o Vasco voltou totalmente diferente do primeiro tempo. O Vasco no primeiro tempo continuava apático, aquela equipe que sofre para jogar, né? Inclusive até incrível, os comentaristas do jogo até falaram sobre isso. Parece que o Vasco faz uma força para jogar, mas no segundo tempo não fez. No segundo tempo o que sobrou foi raça e vontade de você acertar, de fazer a coisa certa, entendeu? A coisa fluir, né? Acontecer. E foi isso que aconteceu no segundo tempo. O Vasco jogou muito bem no segundo tempo. Gente, vamos dar sequência, vamos escutar aí a entrevista do Ramon Dias, né? Vamos ver o que o Vasco vai ter, a Vasco SAF tem preparada para acrescentar esse elenco nessa semana. O Vasco precisa fazer ainda 2 contratações. E vamos ver se que esse jogo seja virada de chave do Vascão da Gama, tá? Que esse jogo seja virada de chave do Vasco da Gama. Que a gente possa angariar esses pontos aí, né? Pô, a gente tá 6 pontos de sair da zona do rebaixamento. Então, assim, é possível ter um segundo turno todinho aí pela frente, né? E que a justiça deixe a torcida do Vasco torcer. Isso é um absurdo. A diferença de tratamento que a justiça tem para com o Vasco é absurda. Entendeu? Times aí que são punidos pelos tribunais, todos os times conseguiram a liberação de crianças e pessoas com deficiência e mulheres. Por que o Vasco não consegue? Que absurdo é esse? E eu vi a esdrúxula desculpa dizendo que nada impede que a torcida feminina arranje confusão com a torcida adversária. Gente, claro que nada impede nada em nenhum jogo. Só que a probabilidade disso acontecer é muito remota. É com isso que a gente trabalha. Então, deixem a torcida do Vasco torcer.
O Vasco é uma das maiores torcidas desse país e assim ela precisa ser respeitada como tal. A torcida do Vasco precisa de ser respeitada. Chega de ser tratado como nada. O Vasco está sendo tratado como nada. Tanto pelo Estado do Rio de Janeiro, com essas decisões esdrúxulas sobre o Maracanã, como pela Justiça. Tá certo? O Vasco precisa sacudir esse âmbito jurídico do clube. O âmbito jurídico do clube precisa agir contra essas decisões. Não adianta ficar soltando notinha, não. Não adianta nada. Entendeu? Vocês têm que se mexer lá. Como fazia o nosso velho Eurico Miranda. Que as pessoas falam, errou? Errou, claro que errou. Fez uma porrada de merda. Né? Eurico Miranda fez um monte de baboseira no Vasco. Mas também teve seus méritos. Né? Então assim, vamos mexer nesse âmbito também. Porque isso reflete também no desempenho do time, não tenham dúvidas. Ah, o Vasco não pode jogar em São Januário com o público. Imediatamente pro Maracanã. A gente não teve jogo hoje no Maracanã. Por que o Vasco não jogou no Maracanã? É um absurdo isso. Tá? Então assim, Vasco, se mexe, Vasco, acorda. Vamos continuar nessa pegada. Saudações vascaínas, pessoal. Tô muito feliz com a vitória do Vasco hoje. Parece que a gente tirou 3 caminhões das costas. Um abraço, saudações vascaínas. Curte aí o vídeo e se inscreve no canal. Um abraço.